Nós temos trabalhado nas últimas semanas, nas últimas 4 semanas, sobre o tema Brecha em Nossa Santidade, baseado no livro de mesmo nome, do Kevin DeYoung. E hoje o quarto estudo da nossa série é o tema A Santidade e a Lei. Nós estamos fazendo bastante uso, né, desse livro, que é da editora Fiel, Brecha em Nossa Santidade, e temos acrescentado algumas coisas também que achamos ser úteis para os irmãos. Então hoje nós vamos fazer esse estudo, A Santidade e a Lei é o tema do nosso estudo. Eu gostaria de fazer uma breve recapitulação daquilo que nós já vimos nas semanas anteriores, para que os irmãos ou aqueles que estão vendo, né, a primeira vez, possam se inteirar aí do assunto. Nós começamos o estudo falando da santidade como uma lacuna no pensamento cristão. Santidade é algo que talvez não esteja aí nas questões mais atuais do evangelicalismo, das igrejas evangélicas ou mesmo das igrejas cristãs. Então nós começamos falando disso, que a santidade é um tema que não está muito aí em voga, né, nas igrejas, mas é um tema necessário. Em segundo lugar, nós vimos um estudo que mostrou que a santidade, na verdade, ela é tão importante e fundamental porque ela foi a motivação da nossa salvação. A Bíblia diz que o Senhor nos salvou para a glória dele, para manifestar a glória dele. Mas a manifestação da glória dele se dá por meio daqueles que ele salvou e que ele santificou, para que com um caráter transformado apresentasse o caráter do próprio Deus. Então, uma das motivações da salvação, ou algo que está ali fundamentado na salvação e na redenção, foi justamente que os salvos tenham uma vida santa, uma vida parecida com o Deus que os salvou. Na semana passada, nós vimos a santidade como um padrão de piedade, que o padrão de piedade não são normas, o padrão de piedade que deve ser o nosso alvo não é uma vida meramente religiosa, não são questões morais e éticas, um comportamento exterior correto, mas é algo que vem de um coração transformado. Então, o desejo e a busca por santidade é aquilo que é o padrão de piedade para nós. E hoje nós vamos ver a santidade e a lei. Qual é a relação da santidade, dessa necessidade da vida cristã, com a lei de Deus? Esse vai ser o tema do nosso estudo nessa noite. E eu gostaria de começar citando o Salmo 119, versículo 97, a primeira parte do versículo apenas, né? Salmo 119, 97a. O salmista diz o seguinte: Quanto amo a tua lei. E ele completa, né, o Salmo 119 dizendo: É a minha meditação todo dia. Mas eu gostaria de me ater nessa primeira parte. Quanto amo a tua lei. E eu gostaria de perguntar: é, será que nós temos condições de fazer essa afirmação que o salmista faz? Porque uma coisa é nós observarmos a lei de Deus, obedecermos à lei de Deus por medo, ou obedecermos por respeito a Deus, ou olhar para a lei de Deus e termos certa concordância com a validade da lei ou assentimento intelectual, ou seja, entender que aquilo ali é bom. Mas algo diferente é encontrar prazer na lei de Deus. Isso é totalmente diferente. Irmãos, espera aí só um minuto. Voltando aqui, irmãos, perdoe a pausa aqui. Então, uma coisa é falar que nós concordamos com a lei de Deus, uma coisa é falar que nós assentimos intelectualmente que é uma coisa correta e boa. Mas como fazer uma afirmação dessa, como salmista, com sinceridade? Como de fato termos prazer na lei de Deus? Porque, é, é, só um comentário aqui. Ah, tá. Não tem problema não, Mônica. A Mônica colocou um comentário. Irmãos, então, como fazer essa afirmação com sinceridade de que nós amamos
a lei de Deus? Porque esse termo lei, a nossa reação com a lei, normalmente ela já vem com um, um peso, assim, um jugo, né? Agora, mais do que falar com sinceridade, como que nós encontramos prazer na lei? Porque, de fato, talvez nós não encontremos essa, essa sinceridade na lei de Deus. Mas como encontrar prazer na lei de Deus? E aí eu gostaria de fazer algumas comparações para nós entendermos melhor como encontrar o que significa, na verdade, ter prazer na lei de Deus. E eu gostaria de ter a atenção aqui dos irmãos um pouco mais de perto. Imagina o seguinte: quem dirige, quem tem o hábito de dirigir numa estrada muito ruim, uma estrada de terra, muito esburacada, com muita vala. Imagina um carro, né? O carro está novo, o carro está bom, e você dirigindo numa estrada dessa. Ou imagina uma outra situação, agora para quem dirige, ou mesmo andando a pé ou de ônibus. Você se vê perdido em algum lugar. Não é uma situação que incomoda, uma situação que traz muito desconforto e muito temor? Ou pior, uma criança na praia ou no parque se perde dos pais. Ela não sabe onde estão os pais, ela fica olhando, muitos já passaram por isso, né? Ou o contrário, pais que por um minuto ali perdem os filhos, ou na praia, no parque, na rua, numa loja muito grande, olha, não encontra os filhos, não vê os filhos. É o tipo de situação que dá muito incômodo, que nos faz sofrer, nos dá muito temor. Agora, vamos imaginar a resolução dessas situações. Imagina que você está numa estrada de terra horrível e de repente chega o asfalto. Não é bom? Mas mais do que bom, nós não sentimos segurança nisso, nós não temos prazer quando estamos dirigindo num lugar seguro, ou quando estamos perdidos, dirigindo talvez, e está perdido e de repente encontra um lugar familiar, vê um lugar que fala assim: ah, não, agora eu sei onde eu estou. Não é bom essa segurança, não é esse prazer de saber aonde está andando? Ou mesmo quando a gente tem essa situação de o filho perder do pai, o pai perder do filho, não é bom quando nós encontramos ou o filho ou o pai? Não dá uma sensação de alívio, uma sensação de segurança? Pois bem, quando nós falamos de ter prazer na lei de Deus, é dessa forma que o crente encontra prazer na lei de Deus. Porque esse prazer na lei de Deus que nós encontramos é um prazer que está fundamentado na segurança. Então, o prazer na lei de Deus é esse andar seguro, é essa certeza de estar no lugar certo. Quando nós, enquanto cristãos, é claro que nós estamos pensando do ponto de vista de quem teme a Deus, porque quem não teme a Deus não tem essa noção de segurança na lei de Deus. Mas quando nós conhecemos a lei de Deus, nós enxergamos nela a nossa segurança. Então, olha bem o que Isaías, capítulo 30, versículo 21 diz sobre a segurança do cristão. É um texto muito bonito, um texto que particularmente eu gosto muito. Olha o que diz. Esse texto fala de promessas futuras para o povo de Israel. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Então Deus, nesse texto, está prometendo a Israel, né, e consequentemente prometendo ao seu povo, que quando eles estivessem próximos de desviar do caminho, se eles estivessem caminhando para longe do Senhor, o que aconteceria? O próprio Deus falaria com eles: não ande por esse caminho, andai por este caminho. Este é o caminho certo. Agora, como saber qual é o caminho certo? Como saber se nós estamos ouvindo a voz de Deus? Porque de repente estamos diante de uma situação em que nós estamos achando que estamos ouvindo a voz de Deus, quando na verdade estamos ouvindo a nossa própria. Então, nós entendemos a voz de Deus por meio da palavra e por meio da obediência, porque a lei de Deus diz para nós: ande por aqui. Então, quando nós vemos, por exemplo, os 10 mandamentos, o que nós vemos ali? Nós vemos a lei de Deus nos instruindo onde devemos andar. Ande por aqui. Ou mesmo quando Jesus, no Sermão do Monte,
mais à frente, ali, mais ou menos na metade do Sermão do Monte, quando ele vai aplicar a lei de maneira correta, o que ele está dizendo é o que é melhor, qual o caminho melhor para se andar. Então ele diz: não ande nesse caminho de procurar a vingança, de odiar o seu inimigo. Ande por esse caminho de amar o inimigo, de orar pelo que persegue. Não ande pelo caminho de resistir ao perverso, mas ande por este caminho de andar uma segunda milha, oferecer a outra face. Então, a lei de Deus, ela funciona como esse caminho, e é por isso que nós não podemos entender a lei de Deus como um peso e um jugo, mas nós devemos encontrar na lei de Deus o prazer para nós, porque a lei é o modo pelo qual Deus nos coloca no caminho. Olha bem, não é a maneira pela qual nós andamos no caminho da salvação ou o caminho pelo qual nós vamos encontrar a salvação. É o caminho no qual o próprio Deus nos coloca ou o caminho que ele nos oferece para nós andarmos seguros. Então a lei diz, ande por aqui, e aí está a nossa segurança, na lei de Deus. Olha o que diz o Kevin DeYoung. Ele diz assim: imagine a ideia da existência de um Deus sem saber o que fazer para agradá-lo. O que ele quer dizer é o seguinte: imagina que você não conheça o Deus verdadeiro, não conheça a palavra. Imagine que, de alguma maneira, você chegou ao entendimento de que existe um Deus. Entender que existe um Deus significa entender que esse ser é superior e ele exige alguma coisa de você. Agora, imagina ter que satisfazer um Deus sem saber o que fazer. Então, quando nós pensamos na lei de Deus, nós pensamos nesse caminho seguro, nessa bênção, nessa maneira graciosa que Deus nos mostra o que fazer para agradá-lo e para ter uma vida abençoada. O Israel está dizendo aqui, parece contraditório, porque somos incapazes de cumprir a lei. Quando o amor, como vivemos, é frágil, amor justo de Deus. Ok. O Israel está dizendo que parece uma situação contraditória porque nós não temos condições de cumprir a lei. Mas a forma melhor de nós dizermos isso não é que nós não temos condições de cumprir a lei. A melhor forma é dizermos que nós não temos condições de cumprir a lei perfeitamente, porque condições de cumprir a lei por meio de Cristo Jesus nós temos. Quando o Senhor Jesus nos salva, ele nos liberta da maldição da lei, ou seja, ele nos liberta daquela situação de que nós só desobedecíamos e ele agora nos coloca diante de uma nova situação em que nós podemos fazer a vontade de Deus, podemos vencer a luta contra a carne e podemos ter prazer nisso, ter prazer na obediência. Então, a melhor maneira de nós dizermos é: não conseguimos obedecer perfeitamente, mas em Cristo nós conseguimos obedecer e crescer nessa caminhada de obediência à lei. Então, o primeiro tópico aqui do nosso estudo nessa noite é qual o papel da lei na santificação. Como que a lei entra aí nesse processo de santificação que às vezes para nós é algo tão longe da lei, algo às vezes tão espiritual apenas, e nós vamos ver isso. E uma dificuldade nós entendermos qual é o papel da lei na santificação é pela má compreensão da lei que existe. Na verdade, falar de lei é falar de um dos temas mais difíceis na igreja. É tratar de um tema muito melindroso, porque normalmente há uma má compreensão do papel da lei na vida do crente. Então, essa dificuldade ela vai aumentar até mesmo por causa de alguns textos bíblicos. Não que os textos bíblicos geram a confusão, mas quando nós observamos a lei de Deus sendo tratada em alguns textos, nós vamos talvez ser levado para alguma dificuldade de entender. Por exemplo, quando nós pensamos se a lei de Deus está em vigor ou não. Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 14, que o crente não está mais sob a lei. Olha lá o que ele diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, nesse texto, Paulo ensina aos crentes de Roma que eles não estão mais debaixo do pecado, e eles estão debaixo da graça. Esse texto é um texto clássico que, quando mal interpretado, vai servir de fundamento para uma vida licenciosa por parte dos ditos cristãos. Porque vão entender, bom, já que eu não estou debaixo da lei,
eu não preciso cumprir nenhum preceito mais porque eu estou debaixo da graça. E a graça é esse guarda-chuva que abarca todos os meus atos, errados ou não. Mas será que é isso mesmo que o texto está dizendo? Se nós observarmos Gálatas, capítulo 3, versículo 23 e 25, Paulo expõe a lei como um tutor, como alguém que vai conduzir um menor, alguém que tem menos capacidade de compreensão, até Jesus. Olha o que Paulo vai dizer. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé de futuro haveria de revelar-se, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo, ele está usando aquilo que nós chamamos de um dos usos da lei, como nós vamos até falar um pouco mais à frente, mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte: a lei ela serve para conduzir o homem a Cristo, porque a lei faz exigências, aí como Israel nos lembrou aqui, que são impossíveis de ser cumpridas, e quando nós nos deparamos com a nossa impossibilidade de cumprir a lei perfeitamente, e entendemos que Deus é um Deus santo e justo, que exige de nós perfeição, então o Evangelho vai ser a solução para nós, porque ele vai nos apresentar que Jesus é essa solução. Jesus cumpriu a lei por nós e ele então nos livra da culpa da desobediência. E aí Paulo continua dizendo que a lei teve esse papel, ela vai nos conduzindo a Cristo. E depois ele vai falar, agora que nós estamos na fé, nós não estamos mais subordinados a esse aio, a esse tutor que é a lei. Mas mais uma vez, será que é isso que Paulo está querendo dizer? Será que ele está afirmando que depois que nós cremos em Jesus, depois que conhecemos o Evangelho, nós não temos mais obrigação moral nenhuma de obedecer a Deus? E esses textos podem ser contrastados ou pode haver um contraponto que com outros aspectos da lei também que a Bíblia vai dizer. Olha o que Romanos capítulo 7, versículo 12 diz. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Olha bem, um capítulo antes, Romanos capítulo 6, que nós lemos o primeiro texto aí, esse texto está dizendo que nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas agora, um capítulo depois, Paulo está dizendo que a lei é santa, a lei é justa e a lei é boa. Será que há contrariedade de Paulo? Ou, se nós formos para Tiago, capítulo 1, versículo 25, que é lei como obrigação do crente. Olha o que diz esse texto. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso e praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Então, Tiago está colocando a obediência ao mandamento tanto como uma obrigação, quanto para um caminho de uma vida bem-aventurada. Então, aquele que atenta à lei, mas não é apenas um ouvinte negligente, mas é um praticante da lei. Então, quando nós contrastamos esses textos, nos dá a impressão de que há uma confusão aqui. Nós, às vezes, paramos para pensar se a lei é boa, se não é, se deve ser observada ou não. No entanto, não há confusão aqui. Na verdade, há talvez, né, uma aparente confusão. Talvez por um entendimento equivocado do que a lei, do que o texto está se referindo à lei. Por exemplo, Romanos está se referindo à lei de uma maneira diferente do que ele faz em Romanos 7. Quando ele fala em Romanos 6, ele está falando daquele julgo condenatório da lei. Em Romanos 6, Paulo está dizendo: nós não estamos mais debaixo dessa lei, sendo oprimidos por ela, sem condições de obedecer e caminhando em maldição. Não, nós estamos debaixo da graça de Deus, ou seja, estamos livres do peso da maldição da lei. Tanto que no capítulo seguinte, versículo 7, quando ele diz a lei é santa e justa e boa, ele está justamente mostrando que originalmente ou nos seus princípios a lei é boa e deve ser observada. Então, a lei, quando nós vemos na Bíblia esse termo, pode estar falando de todo o Antigo Testamento, pode estar falando só do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, pode estar falando só da lei mosaica, pode estar falando da condenação da lei e não da lei em si mesmo.
pode estar falando da maldição da lei e não da lei em si mesmo. Então, quando nós observamos o contexto, nós vamos ver que Romanos 6, Paulo está falando da maldição da lei, aquele peso que a lei coloca sobre o homem, o deixando de mãos amarradas sem conseguir obedecer. Desse nós estamos livres mesmo. Gálatas capítulo 3, com a lei como um tutor, é mais ou menos a mesma ideia, porque Paulo ali em Gálatas está rebatendo os judaizantes, né? Aqueles homens que diziam que para ser salvo não era suficiente a fé, era a fé mais o cumprimento da lei. E Paulo vai dizer o seguinte: não, a lei tem essa função de nos levar a Cristo para a salvação, e depois que eu creio e eu estou salvo, a lei não tem essa função mais. Agora ela vai ter uma outra função. Então, Romanos 7 e Tiago 1 vai nos colocar nesse entendimento de que a lei é boa para a santificação. Então, quando nós pensamos na lei, nós não estamos falando de maneira contraditória. É porque, ora, a Bíblia fala da condenação, da culpa e do peso da lei, e ora está falando dela como uma coisa boa, como algo que deve ser observado. Vou ler um comentário aqui do Clécio. Ele está dizendo assim: eu entendo que Jesus não anulou o nosso compromisso com a lei. Vejo que ele tirou o fardo da lei através da graça. Perfeito, exatamente. É, antes de conhecermos o Evangelho, nós tínhamos uma obrigação com a lei. E a obrigação não era pequena. A obrigação era tão somente de perfeição. O que Deus exige de todo homem é a perfeição da lei. É por isso que em Gálatas, também capítulo 3, Paulo vai dizer que todos estão debaixo da maldição da lei. Por que maldição? Ao mesmo tempo que ela exige perfeição, o pecado torna impossível a perfeição. Então o homem está debaixo de maldição. Mas o que que Cristo faz? É como o Clécio está falando aqui pela graça. Cristo se torna um de nós, se torna homem, ele entra debaixo dessa maldição, nos resgata de lá, como? Assumindo a culpa do nosso pecado e colocando sobre nós a santidade perfeita que ele conquistou. É por isso que a salvação se dá quando nós entendemos isso, entendemos a obra de Cristo e cremos nisso. Porque é só por meio da fé que nós somos salvos e não por obediência de lei, justamente porque nós não temos condição. Então, de fato, a lei não foi anulada, a maldição da lei foi anulada, o peso, o fardo da lei foi anulado, mas o caminho que a lei coloca diante de nós, ele não foi anulado e nós veremos aqui por quê. Nós entendemos na doutrina reformada que a lei tem três usos. Eu já falei disso aqui em outros estudos, mas não custa relembrar. O primeiro uso que nós costumamos dizer é o uso espiritual, é o de levar o homem a Cristo, como eu acabei de falar, baseado em Gálatas. A lei coloca um peso tão grande sobre o homem que quando ele entende o evangelho, ele entende justamente que ele está numa situação ruim com Deus. Então ele entende que Cristo é essa solução para ele. O segundo uso da lei é para refrear o pecado, para conter o pecado. Então, quando nós olhamos a lei no Antigo Testamento, no povo de Israel, a lei tinha o objetivo maior, que era levar ao entendimento da necessidade do Salvador, mas tinha também a ideia de refrear o mal. Tanto que várias vezes a lei de Deus vai falar no Antigo Testamento assim: para que se retire o mal do meio do meu povo. Quem fizer isso vai ser eliminado para que se retire o mal do meio do meu povo. E nós temos o terceiro uso da lei, que algumas igrejas não vão concordar que esse é um dos usos da lei, ou até mesmo alguns cristãos dentro das nossas igrejas mesmo, reformadas, mas a lei ela tem esse papel de conduzir a vida cristã. Então, o que acontece é o seguinte: a lei me joga para Cristo, a lei me aponta para Cristo. Você precisa de Cristo, você não vai obedecer sozinho. E eu conheço então o Evangelho e creio em Jesus. E quando isso acontece, eu sou jogado de volta para a lei, mas agora em uma outra situação, não debaixo de maldição, mas tendo possibilidade de obedecer. Então, a lei tem esse papel muito importante na nossa santidade. Nós temos que observar a lei e entender que ela é a vontade de Deus para nós, de maneira direta ou de maneira indireta. Quando eu falo de maneira direta ou de maneira indireta, o que eu quero dizer com isso? Porque nós temos algumas diferenças na lei no Antigo Testamento e que quem conhece um pouco, mínimo até de Bíblia, sabe que existem leis que são muito diferentes. Nós temos os 10 mandamentos, que não há nenhuma impossibilidade de nós cumprirmos os 10 mandamentos em qualquer cultura.
não ter outros deuses, não fazer imagem de escultura, não levar o nome do Senhor em vão, guardar o dia santo, honrar pai e mãe, e por aí vai. Só que nós temos algumas leis que vão falar sobre sacrifício, sobre o templo, sobre as festas, sobre todas essas coisas. E nós sabemos que essas leis nós não aplicamos mais da mesma maneira que era no Antigo Testamento. Então, são formas diretas e indiretas de nós conhecermos a vontade de Deus. Quando eu olho para o quinto mandamento e vejo honrar pai e mãe, eu entendo que diretamente aquele texto está falando comigo. A vontade de Deus está sendo manifesta de forma direta. Eu devo honrar os que estão acima de mim, que são autoridade sobre mim. Agora, quando eu vejo a lei dizendo que somente o sumo sacerdote podia entrar no templo, aquilo requer algo indireto de minha parte. Porque agora eu vou entender que para ter comunhão com Deus, eu só posso ter essa comunhão por meio do sumo sacerdote que é Jesus. Então, ainda é uma exigência, porque eu só posso chegar diante de Deus por meio de Cristo, mas é uma exigência agora indireta, não é direta como os 10 mandamentos. Então, toda lei que nós observamos no Antigo Testamento, não que nós tenhamos que aplicá-la da mesma forma hoje, mas elas têm um princípio que continua sendo observado apontando para Cristo. Então, nós, primeira coisa, né, como é o tema desse tópico, é a lei e a santificação, precisamos entender que a santificação que é necessário à vida cristã, ela passa pela lei, pelo conhecimento e pela observância da lei. Sabendo disso, nós podemos fazer a seguinte questão, então. Há graça, então, na lei? Quando eu falo de graça, o que eu estou querendo dizer? Será que a lei dá de alguma maneira para demonstrar a graça de Deus? Ou, falando de outra forma, será que por observar a lei eu posso conhecer a graça? Ou será que essas coisas são opostas entre si? Então, o segundo ponto nosso é a lei e o evangelho. Como se dá essa relação da lei com o evangelho? Por que é tão importante entendermos isso? Porque há o risco de nós afirmarmos, quando nós falamos, lembrando o Salmo 119, que nós lemos aqui no início de tudo, há o risco, talvez, de nós afirmarmos que falar que amar a lei é legalismo e é contra o Evangelho. Talvez nós possamos erroneamente afirmar que amar a lei significa diminuir a importância do Evangelho. Talvez alguns possam entender que amar a lei significa até quebrar um pouco a veracidade do Evangelho. No entanto, o que acontece é que nós devemos amar a lei em resposta ao Evangelho e não contrário ao Evangelho. Então, será que há o risco de negar o Evangelho pela lei? Primeiro, lei e evangelho não são opostos. Eles não estão em uma posição de antagonismo um com o outro. Não significa que um está caminhando na direção oposta do outro. Ao contrário, a obediência é resultado do evangelho. Deixa eu explicar uma coisa. Nós fomos criados para obedecer a Deus. Existe um livro e ele propõe um quadro para nós que sempre me ajuda a entender isso. E eu creio que pode nos ajudar também. Tem um livro que chama Pregando Toda a Bíblia como Escritura Cristã, que o autor vai mostrar o que significa povo de Deus. Ele vai dizer que Deus sempre quis ter um povo para si. Então foi por isso que ele criou o homem e foi por isso que ele salvou o homem depois de cair em pecado. Então, o que significa ter um povo? E para nós, o que significa sermos povo de Deus? Povo de Deus é quem tem comunhão com Deus, que vive no lugar dado por Deus, criado por Deus, debaixo da lei de Deus. Então, essas três coisas. Povo de Deus é o povo que vive em comunhão com Deus, no lugar dado por Deus, debaixo da lei de Deus. Foi assim que Adão viveu até pecar. Ele foi criado por Deus, ele vivia em comunhão com Deus, a Bíblia diz que ele tinha comunhão com Deus. Ele estava no lugar criado por Deus, ele habitava o jardim criado por Deus, e ele vivia sob a lei de Deus. Ele vivia em obediência. Quando Adão peca, acabou o povo de Deus naquele momento.
Acabou o povo de Deus. Perdeu-se a comunhão com Deus, ele foi expulso do jardim e virou rebelde contra a lei de Deus. Toda a humanidade. Mas Deus sempre vai prometendo que ele teria um povo para si. Então ele chama Abraão e faz da descendência de Abraão seu povo, que é o povo de Israel. Como que Israel se tornou o povo de Deus, por exemplo, quando ele entrou em Canaã? Ele tinha comunhão com Deus por meio dos sacerdotes, dos sacrifícios, aquilo era comunhão com Deus. Ele estava na terra prometida por Deus e ele vivia debaixo da lei de Deus. Olha bem, tá aí de novo. Mas Israel sempre falhou, sempre desobedeceu a Deus, tanto que foi retirado da terra e perdeu a comunhão com Deus. Quem é então o povo de Deus? O povo de Deus é Jesus. Ele é o povo de Deus por excelência, conforme Mateus capítulo 2. Do Egito chamei o meu filho, aplicando a Jesus as verdades ditas a respeito de Israel. Então, olha bem, nós não somos povo de Deus. Primeiro, Cristo é povo de Deus. Por quê? Ele se fez homem, teve comunhão com Deus, porque ele obedeceu a lei de Deus de maneira perfeita. Ele foi o lugar criado por Deus para comunhão, porque ele é o verdadeiro templo. Então ele tem comunhão com Deus, ele é o lugar da habitação de Deus e ele viveu debaixo da lei de Deus de maneira perfeita. Então Jesus é o povo de Deus por excelência. Nós nos tornamos povo de Deus quando nós cremos em Jesus. Quando nós nos unimos a Cristo pela fé, o que acontece? Nós temos comunhão com Deus em Jesus, porque Ele é o nosso sumo sacerdote. Nós vivemos no lugar de comunhão com Deus, que é estando em Cristo. Nós nos unimos a Ele e é nesse templo Cristo que temos comunhão com Ele, e Ele envia o seu Espírito a nós para que nós sejamos templo também. E nós obedecemos a lei de Deus. Aí você pensa assim, não, mas eu não obedeço a lei de Deus perfeita, não. Mas Cristo obedeceu por nós. Então, quando nós pensamos, agora como cristãos, comunhão com Deus, o lugar de comunhão que é Cristo, debaixo de obediência. Agora eu vou dar um passo além do Evangelho. Como será a vida eterna? Como será novo céu e nova terra? Será um lugar de plena comunhão com Deus. Será um lugar criado e restaurado por Deus. E nós viveremos debaixo da lei de Deus. Se você não gosta da lei de Deus, talvez você até dê uma desanimada aí. Mas nós viveremos debaixo da lei de Deus. Com amor perfeito à lei de Deus. Tendo prazer perfeito na lei de Deus. Então, quando nós pensamos em evangelho, e eu dei toda essa explicação só para voltar nessa questão do evangelho, quando nós pensamos em evangelho, nós não podemos entender que o evangelho é contrário à lei, porque a obediência é o resultado do evangelho. Nós fomos salvos para vivermos como povo de Deus, ou seja, debaixo da obediência a Deus. Por isso é que a obediência é graça para nós. Por isso que obedecer à lei de Deus, ter essa condição de obedecer à lei de Deus, é um grande privilégio, porque é o resultado de que nós pertencemos a Deus. Ter prazer e ter condições em obedecer a Deus é um dos sinais de que nós somos dele e que nós pertencemos a ele. Então, olha bem, eu vou dar aqui dois exemplos muito muito claros para nós entendermos que a lei não é oposta à graça oferecida no Evangelho. Primeiro, no próprio exemplo de Israel. O que aconteceu primeiro? Olha bem, o que aconteceu primeiro? Israel ter sido liberto da escravidão e ter feito aliança com Deus, ou ter recebido a lei primeiro? O que aconteceu primeiro não foi a lei. Deus não deu a lei a Israel e falou assim, ó, você obedece e depois eu te faço meu povo. Não. Deus libertou Israel do Egito, fez eles entrar no deserto, fugindo do Egito, matou os inimigos, fez aliança com eles, Êxodo capítulo 19, e no capítulo 20 apenas, depois de ter liberto, depois de ter feito aliança, depois de falar que eles eram povo de Deus, que ele deu a lei. Então a lei, ela é posterior à manifestação da graça. A lei é posterior. Nós podemos ver isso em todo o ambiente, inclusive no Éden. Deus cria Adão, Deus mostra a Adão todas as bênçãos que ele teria, tudo aquilo que Deus criou, e por último, Deus dá a lei. O Evangelho é a mesma coisa. Nós ouvimos o Evangelho e cremos no Evangelho. Somos salvos pelo Senhor. Depois de sermos salvos, Ele coloca diante de nós
o caminho de salvação. E eu demonstro isso também com só dois exemplos de livros bíblicos, mas não é só os dois que fazem isso, não. Mas olha bem, se nós observarmos Romanos, se nós observarmos Efésios, como é a estrutura desses dois livros, dessas duas cartas de Paulo? Primeiro vai demonstrar toda a verdade do Evangelho da graça. E depois vai falar como deve viver agora quem creu nesse Evangelho. Romanos chega até o capítulo 1 só falando da obra de Deus. Como o homem estava morto nos seus pecados e como Deus, de maneira graciosa, salvou os seus eleitos. Ele termina o capítulo 11 fazendo um louvor a Deus e ele começa o capítulo 12 assim: Não vos amoldeis com este século. Como, não estou lembrando o versículo agora, mas Romanos 12, 1 e 2 vai começar as exortações. Como viver? Agora que vocês foram salvos, vivam assim, 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 assim. Isso é lei. Efésios é a mesma coisa. Até o final do capítulo 3, Paulo está demonstrando a graça de Deus na salvação, demonstrando como Deus agiu de maneira poderosa e graciosa. A partir do capítulo 4, ele vai dizer como os crentes devem viver. Isso acontece em diversas cartas e textos bíblicos. Então, a lei, a entrega da lei, ela é sempre posterior ao conhecimento do Evangelho. Primeiro, somos salvos por Deus. Somos feitos o seu povo, para depois recebermos a lei e entendermos o que a lei diz para nós. Andai por este caminho. Então, nós vimos primeiro a lei e a santidade. A lei é necessária à santidade porque é o caminho que nós devemos andar. Por fim, em segundo lugar, nós vimos a lei e o evangelho, que um não contrapõe o outro, não são opostos entre si, não são antagônicos, mas um é um resultado de outro. E por fim, como um terceiro ponto aqui do nosso estudo, mas e a lei do amor? É o nosso terceiro ponto, a lei e o amor. Por que que eu estou falando aqui da lei do amor? Porque a lei do amor, que é bíblica, Jesus vai falar sobre a lei do amor, Paulo vai falar sobre a lei do amor lá em Coríntios. Quando nós pensamos na lei do amor, nós entendemos que é algo que está eliminando a obrigatoriedade do cumprimento da lei. Por quê? Porque essa afirmação, e a lei do amor, ela é mal utilizada para justificar a desobediência à lei. Então é muito comum nós vermos hoje nas igrejas as pessoas falarem assim, não nas igrejas, mas no meio cristão, né? Nós precisamos de menos religião e mais Jesus. Nós precisamos de menos lei e mais amor. Nós precisamos de menos regras e mais compaixão. Mas não significa que uma coisa anula a outra. Nós não precisamos de mais Jesus em detrimento da religião. Quanto mais conhecemos de Jesus, mais nós vamos vivendo a verdadeira religião e da maneira correta. Quanto mais eu amo a Deus e mais eu amo o próximo, mais eu estou cumprindo a lei. Então, as coisas não são opostas entre si. Essa afirmação da lei do amor não pode ser usada para negar a obrigação com a lei. Até porque, olha o que diz o Kevin DeYoung. Se a lei não faz diferença, o amor também não, pois o amor é o resumo da lei. Não foi o que Jesus falou? Que a lei se resume, né? A primeira parte da lei, a segunda parte da lei se resume em amar a Deus e ao próximo. Se é o amor que importa, então a lei que importa. Porque se a lei não importa, o amor também não importa, porque o amor é cumprimento da lei. Se eu falar para alguém, a única coisa que você precisa é amar o seu próximo, eu estou colocando essa pessoa no caminho da obediência à lei. Se eu digo, a única coisa que você precisa é amar a Deus, eu estou colocando essa pessoa no caminho da obediência. Porque a obediência, aliás, o amor, ele é demonstrado, o amor a Deus e ao próximo, ela é demonstrada pela obediência. Então, mais religião e menos religião e mais Jesus, menos lei e mais amor, é tão bonita quanto falsa essa afirmação. Porque a ordenança é amar, mas eu demonstro esse amor por meio da obediência à lei. Então, quando nós pensamos nisso, o que que nós vemos? Nós vemos três coisas que estão interligadas: amor, lei e obediência. Olha o que nos diz o Evangelho de João,
E nesses textos aqui, ele vai falar sobre, ele vai mostrar as próprias palavras de Jesus falando sobre essas três coisas: amor, lei e obediência. Então vamos ver o que Jesus diz. Em João capítulo 14, no versículo 15, ele vai dizer: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então olha bem, o que Jesus está querendo dizer? Mais claro que isso, impossível. Se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Não tem outra maneira de provar o amor a Deus. Não tem outra maneira de. Às vezes as pessoas usam algumas afirmações genéricas para dizer que amam a Deus ou amam a Jesus, mas que passam longe da obediência. É como um filho ao pai. Um filho que diz para o pai que ama ele de maneira sincera, mas é um filho rebelde, ele não ama o pai. Aquilo é uma palavra da boca para fora. Ele talvez não esteja entendendo o que é amor, mas de fato ele não ama. Porque um filho que ama o pai não é um filho que dá presente, não é um filho que compra as coisas para o pai. Um filho que ama o pai é um filho que obedece o pai. Assim também é a relação com o nosso Senhor. Se nós amamos ao Senhor Jesus, nós obedecemos as palavras de Jesus. Não tem como falar que amamos a Ele desobedecendo os seus mandamentos. Então, para começar, no capítulo 14 de João, versículo 15, Jesus diz: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas ele disse mais. Logo no versículo 21 do mesmo capítulo, ele disse o seguinte: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, ele está fazendo uma comparação, ainda que está deixando a segunda parte da comparação oculta. Ele está dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, os observa, os cumpre, porque guardar aqui não é simplesmente ter dentro, mas é viver sobre eles. Aquele que tem e guarda os meus mandamentos é esse que me ama. Ou seja, quem não faz isso, não me ama. Quem não guarda os meus mandamentos, quem não observa os meus mandamentos, não me ama. Mas ele continua. E aquele que me ama, ou seja, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então olha como que obedecer à lei não é um fardo. Obedecer à lei não é um peso inútil. Obedecer à lei não é algo que dificulta a nossa vida, como às vezes dá a impressão, né, que falar de santidade é falar de deixar a vida mais chata. Falar de santidade é falar de conhecer a Deus mais. Porque ele está falando que quem ama, quem obedece os seus mandamentos, o próprio Deus se revela a ele. O próprio Deus se faz conhecido a ele. Mas tem mais, olha o que Jesus fala no capítulo 15, no versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Ou seja, permanecer no amor de Deus, a permanência na comunhão com Deus, ela é o resultado de guardar os mandamentos de Deus. Ah, mas isso está parecendo salvação pelas obras. Não é. Porque esse caminho que Jesus está traçando, só é possível a quem conhece o Evangelho. O que Jesus está querendo dizer é que plenitude de alegria, uma vida plena, uma vida digna de ser vivida, uma vida bem-aventurada, está definitivamente associada à santidade. Quando eu procuro a santidade, quando eu procuro viver uma vida que agrada a Deus, quando eu procuro uma vida de obediência aos seus mandamentos, quando eu procuro uma vida de zelo diante da palavra, o que acontece comigo é conhecer mais a Deus e ter uma vida plena. Então, esses três textos que nós lemos, olha o que eles vão dizer. Quem ama guarda a lei, quem ama é amado por Deus e quem ama permanece na lei, nesse sentido de permanecer em comunhão com Deus. Então, frisando aqui, para ficar bem claro, a obediência à lei, a Deus, não é a forma de sermos salvos. Ninguém é salvo observando os mandamentos. Mas, quando nós conhecemos o Evangelho, a maneira de termos uma vida bem-aventurada é obedecendo, observando e guardando os mandamentos do Senhor. Por quê?
porque essa é a vida que ele coloca diante de nós. É como diz Isaías 30, é o Espírito falando conosco. Esse é o caminho, andai por ele. Sabe por quê que esse é o caminho da vida plena? Porque é essa vida que nos aguarda na eternidade. É essa vida que está nos esperando quando nós fecharmos os olhos nessa vida, nesse mundo aqui, e abrirmos no outro, ou quando o Senhor Jesus voltar. É uma vida de perfeita santidade que está nos aguardando. Então, nós precisamos começar a ter prazer na lei aqui, e não termos somente, não vivermos como se a lei não fosse importante para nós. Então, a lei do amor, ela é o cumprimento da lei. Ela é a vontade de Deus sendo manifesta e sendo cumprida pelos seus filhos. Então, dessa maneira, de forma negativa, o que eu quero dizer é o seguinte: se nós mostramos o amor a Deus, obedecendo às suas leis, odiar os mandamentos de Deus é obedecer, é odiar a Deus. Porque se eu odeio os mandamentos, eu odeio a santidade que é resultado deles. Se eu odeio a santidade que é resultado deles, eu odeio a Deus. Porque Deus é santo. Eu já falei várias vezes nos estudos, nos sermões, que a lei de Deus, ela é o reflexo de quem Deus é. Quanto mais eu observo a lei, quanto mais eu cumpro a lei de Deus, mais eu vou ficando parecido com Ele. Porque é aquilo que Ele é. É a revelação do seu caráter. Então, se eu odeio uma vida de santidade, se eu não tenho prazer numa vida de santidade, se eu tenho horror à lei de Deus, eu não amo a Deus, porque é isso que ele é. Esse é o caráter dele. É por isso que a Bíblia fala tão bem da lei de Deus. Se nós lembrarmos aqui de Salmo capítulo 1, a abertura dos Salmos, como diz lá? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas qual é o passo seguinte? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o prazer de uma pessoa bem-aventurada é a lei de Deus, é meditar na lei de Deus, é conhecer a lei de Deus, é observar a lei de Deus. O Salmo 119, se nós lembrarmos aqui, um salmo, aliás, não sei se eu falei 119 ou 19, mas trazendo aqui o Salmo 19, é um salmo que fala da lei de Deus, é um salmo que fala da beleza da lei de Deus. O Salmo 19, lá no versículo 10, nós até cantamos esse salmo, né, na igreja, mas o versículo 10, ele vai caminhar na contramão do que nós caminhamos muitas vezes. Nós vemos a lei de Deus como coisas pesadas, ruins, mas o Salmo 19:10 diz assim, sobre a lei de Deus: são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. É a lei de Deus para aquele que ama a lei de Deus. Então, para quem ama o pecado, a lei de Deus é um fardo mesmo. Mas para quem ama a Deus, obedecer à lei, conseguir vencer o pecado, conseguir andar longe do pecado é um prazer, é algo valiosíssimo. Então, Paulo lá em Romanos capítulo 7 vai dizer o seguinte, no versículo 7: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de cobiça, porque sem lei está morto o pecado. Outrora eu vivia sem lei, como ele vai dizer, continua dizendo. Mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, e justo, e bom. O que Paulo está dizendo com esse texto aqui? Que o problema não é a lei. O problema é o pecado. O problema é que o pecado coloca o homem na contramão da lei. Mas quando o homem é salvo por Jesus, é salvo pelo Evangelho, ele passa a ter prazer no pecado, desejar a justiça e a santidade do pecado. Então, quando nós observamos a lei de Deus, nós entendemos que ela não é um contraponto do amor.
E ela não é algo que só serve para levar o evangelho, mas ela é algo que serve também para os crentes. Aliás, tem uma confissão de fé que é chamada de Fórmula de Concórdia, é uma confissão de fé luterana, e ela diz assim, não atual, né, antiga, mas ela diz assim: cremos, ensinamos e confessamos que a pregação da lei deve ser instada com diligência não apenas para o incrédulo e impenitente, mas também sobre os verdadeiros crentes que são verdadeiramente convertidos, regenerados e justificados pela fé. Ou seja, a fórmula de concórdia, ela vai dizer, essa confissão de fé luterana, ela vai dizer que a lei ela não serve só para o ímpio. Ao contrário, o cristão, aquele que verdadeiramente nasceu de novo, também deve ouvir constantemente a lei de Deus. Caminhando aqui para o nosso final, deixa eu só responder que o Israel está dizendo: podemos fazer alguma comparação de 1 Coríntios 13? A lei de Deus é amor? Deixa eu pensar, Israel ali, 1 Coríntios 13 é aquele texto conhecido, né? É, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que sou e tal. Ali, de fato, está mostrando que a motivação de fazer todas as coisas deve ser o amor a Deus. Se nós voltarmos um pouquinho no contexto de 1 Coríntios 13, qual que é o contexto ali? Os irmãos estavam procurando coisas externas, os irmãos lá de Corinto estavam procurando coisas, manifestações visíveis, para demonstrar uma pseudo-espiritualidade. Eles queriam demonstrar através de coisas externas, línguas, dons, profecias, várias coisas, que um era mais espiritual do que o outro. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se essas coisas, se todas as coisas que vocês fizerem não for baseado no amor a Deus e no amor ao próximo, de nada vale. Se tudo que vocês fizerem não for por amor ao irmão e por amor a Deus, de nada vale isso que vocês estão fazendo. Então, o que ele está dizendo é que não está desassociado da lei de Deus, é que o que nos motiva a obedecer é o amor a Deus e o amor ao próximo. Esse era o problema que Jesus mostra ali da observância da lei pelos fariseus. Porque eles observavam a lei de maneira externa para mostrar uma religiosidade, mas que não era baseada ou fundamentada pelo amor a Deus e amor ao próximo. Era por amor a eles mesmos. Eles queriam demonstrar uma vida piedosa que eles, na verdade, não tinham. Então, o que Jesus mostra ali é que eles deveriam obedecer à lei de Deus, motivados por amor a Deus e amor ao próximo. O princípio é o mesmo que Paulo trata em Coríntios, ainda que ali ele não está falando da aplicação da lei de maneira direta, mas do exercício dos dons, mas o princípio é o mesmo. Aquilo que os cristãos fazem, eles devem fazer motivado pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo. Então, a questão ali naquele texto pode sim haver essa ligação, sim, de fazer motivado pelo amor. Então, irmãos, nós estamos aqui caminhando para a nossa conclusão. Então, conclusão, a lei e o pecador. O que eu estou querendo dizer aqui nessa conclusão como a lei e o pecador? Por que obedecer à lei? Se nós somos salvos pela graça, se não somos salvos pelas obras, se tudo que precisava ser feito para a nossa salvação Jesus já fez, por que obedecer à lei de Deus? Para que isso? Será que as duas únicas coisas que nós podemos obedecer é por obrigação e gratidão? Não que isso são poucas, não que isso é pouca coisa. Nós temos a obrigação sim e devemos observar a lei por obrigação. Nós temos gratidão no nosso coração a Deus sim, e devemos ser santos por gratidão a Deus. Mas não são só esses motivos, porque se nós observarmos que tudo que devemos fazer por obrigação, a nossa vida cristã vai ser horrível. E se nós entendermos que tudo que devemos fazer por gratidão, não é uma coisa ruim, mas nós vamos perder também várias outras aplicações de uma vida santa. Eu vou tentar obedecer e eu vou tentar fazer a vontade de Deus, tão somente como uma resposta àquilo que Deus fez por mim em Cristo, mas sem entender
aquilo que vai acontecer em mim ou que pode mudar na minha vida no momento em que eu obedeço a Deus. Então, existem muitas motivações pelas quais nós obedecemos a Deus. Nós procuramos uma vida santa. E eu vou dar aqui apenas 3 exemplos, mas os exemplos são muitos. Por exemplo, por uma vida santa, eu posso encontrar auxílio na fraqueza. Olha o que Paulo diz no capítulo 5 de Efésios, versículo 2. Ele está colocando diante de nós uma obrigação nossa, devemos fazer. E devemos fazer porque Deus nos salvou, por gratidão. Tudo bem, mas não é só isso. Eu ainda posso encontrar outras bênçãos ao observar a lei de Deus. Olha lá em Efésios. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, olha bem, o que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês precisam amar uns aos outros. Vocês precisam amar ao irmão. Vocês precisam viver dessa maneira. Mas o que Paulo vai colocar depois, meus irmãos, é muita demonstração de graça de Deus a nós. Por quê? Ele vai dizer assim: vocês têm que viver isso, mas vocês não estão sozinhos, não. Porque Jesus fez isso também. Jesus trilhou esse caminho. Ele amou de maneira sacrificial, ele se entregou por nós, ou seja, nós podemos fazer isso também. Ele é o nosso exemplo, ele é aquilo que trilhou esse caminho e nos chama para trilhar também. Então, quando nós nos dedicamos a obedecer nesse ponto específico, a andar como Jesus andou, eu tenho o próprio Cristo como auxílio na minha fraqueza. Eu observo que a vida cristã é difícil de andar em comunhão com o irmão, de amar o irmão, mas eu olho para Cristo e eu vejo, Cristo fez, então ele me capacita a fazer também. Então não é simplesmente obrigação e nem gratidão, não que isso seja pouco, mas não é só isso. É auxílio na fraqueza, a santidade vai me fortalecer na fé. Por exemplo, se nós observarmos 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, olha o que diz. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e a vossa eleição. Parando aqui um pouco. Confirmar a vossa eleição e vocação, no contexto todo, é por meio de uma vida santa. Ele diz assim, olha, vocês têm que observar a vida de vocês, viver uma vida santa, para ter certeza de que vocês são chamados e salvos. Aí olha como ele continua. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Não é então simplesmente buscar uma confirmação, é ter a vida espiritual fortalecida. Então, buscar uma vida santa não é buscar algo só por obrigação, por gratidão, coisas que estão fora de mim, mas é encontrar uma transformação de vida, encontrar força espiritual, é amadurecer espiritualmente. Ou nós podemos olhar para a própria segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículos 11 e 12. Olha o que ele vai dizer. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, ele está falando no juízo, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia do Senhor, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Esse texto está falando da vinda de Cristo, da purificação dos céus e da terra. Então ele está dizendo que quando se vive uma vida santa, se cria uma expectativa maior para a vinda de Deus, para a vinda de Jesus. O que ele está querendo dizer é que a santidade não é só algo, eu tenho que viver uma vida santa porque eu sou crente. Não. Quanto mais eu vivo uma vida santa, mais eu anseio pela vinda de Jesus, mais eu tenho expectativa pela volta de Jesus, mais eu anseio por viver uma vida nesse novo céu e nova terra. Por quê? Porque eu vou viver em plena santidade. Como eu encontro prazer numa vida santa aqui, eu tenho a expectativa de uma vida ainda mais prazerosa no novo céu e nova terra. E se nós pudéssemos observar muitas outras motivações, esses 3 textos que eu trouxe aqui são só exemplos. Porque, por exemplo, nós poderíamos olhar
que é dever andar em santidade, que Deus sabe e tudo sabe e tudo vê, então eu tenho que viver de maneira santa, é correta, é para o meu bem, é um exemplo de Deus, é um exemplo de Cristo, é segurança para o crente, é a maneira de ser, é uma maneira eficaz de ser cristão, é esperar a volta de Cristo, é viver tendo o mundo não como nosso lar, mas a expectativa do céu, é a maneira de ganhar o nosso próximo, é para elevar a nossa nação, é para o bem público, é para o bem das nossas orações, é para entender a futilidade do pecado, a tolice do pecado, a promessa da graça futura. Então, nós poderíamos aqui mostrar inúmeras, centenas de motivações para uma vida santa baseada nas Escrituras. Só para nós entendermos que ter uma vida santa é bênção para nós. Então, quando nós entendemos a nossa salvação, quando nós entendemos aquilo que Cristo fez por nós, nós entendemos que viver uma vida santa não é um peso. Quando nós entendemos todo o resultado da lei de Deus, nós vamos entender que ela não é um fardo, mas ela é bênção para nós. Lembrando de Isaías capítulo 30, versículo 12. Quando nós somos colocados por Deus, por meio de Jesus Cristo, nesse caminho, a lei de Deus diz para nós, quando nós estamos nos desviando, não ande por aí, o caminho é aqui, andai por ele. Isso é bênção, meus irmãos. Isso é graça para nós. Então não podemos de maneira alguma olhar a lei de Deus como um peso, um fardo, uma coisa difícil e ruim. Nós devemos olhar como Deus, como um Pai gracioso, mostrando para nós a vontade dele, mostrando para nós o que ele quer de nós, mostrando onde devemos pisar, como devemos andar, para termos uma vida bem-aventurada e uma vida abençoada. Então, meus irmãos, a lei é bênção para nós. Por isso que a lei é fundamental nesse processo nosso de santidade e de ter uma vida santa. Amém? Nós vamos chegando assim ao final do nosso estudo. Hoje, os irmãos, achei que vocês estavam aí, até quem está acompanhando aí, poucas participações, poucas dúvidas, mas espero que mesmo assim tenha sido edificante para os irmãos. Nós estamos já caminhando para o final, então se alguém tiver aí alguma dúvida, alguma questão que queira trazer para nós, são os últimos momentos agora, a última oportunidade. Nós vamos encerrar o nosso estudo daqui a pouco. Nós vamos orar, eu vou dar alguns avisos e depois nós vamos encerrar. Então feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo grande privilégio da Tua Palavra. Louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem sido bondoso e gracioso conosco, nos ensinando o caminho pelo qual devemos caminhar. Nos ajude, Deus, a termos prazer na lei de Deus. Nos ajude, ó Deus, a sermos transformados a ponto de desejar ansiosamente obedecer ao Senhor. Nos abençoe, ó Deus, para que não busquemos na lei a salvação, mas encontremos a salvação em Cristo Jesus e encontremos o prazer de andar na lei do Senhor. Abençoe cada um dos meus irmãos que está assistindo o estudo. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça como teu povo para viver para o Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.